A gente tem as entrevistas dos jogadores e técnicos do jogo de ontem, 2 para o Goianésia, 0 para o Anápolis. Põe na tela. Pode falar com o Rafael, capitão. Como que avaliar esse resultado do Anápolis hoje? Sentiu mais a questão dos desfalques para a equipe não conseguir fazer o jogo que vinha fazendo durante o campeonato? A gente não fez um bom jogo, até criamos chance no primeiro tempo, mas a gente ficou abaixo hoje. E o resultado péssimo, não tem desculpa do desfalque. Acho que a gente ficou abaixo hoje e agora a gente vai ter que, quarta-feira, fazer uma final de campeonato em casa lá para conseguir a classificação definitiva. O que mudar para quarta-feira? Atitude, acho que a gente ficou um pouco abaixo hoje, principalmente na pegada na marcação, cedendo muito espaço. E isso não pode acontecer na quarta-feira, como eu falei para você, quarta-feira vai ter que ser a final, porque a gente deixou escapar 3 pontos aqui hoje. É só aproveitar aqui e falar com o Vink, né, que também está falando com a reclamação no final do jogo ali, Vink. Como você avalia esse resultado da sua equipe hoje? Um jogo normal, um jogo disputado, eles aproveitaram bem as oportunidades, nós não aproveitamos as que nós tivemos, acabou o resultado de 2-0. Parabéns ao adversário que fez jus também. E quanto à equipe, sentiu um pouco a questão dos desfalques, atrapalhou um pouco mais o rendimento da sua equipe? Isso foi o fator principal para o resultado hoje? A equipe sentiu bastante o desgaste, é normal, né? Porque assim a gente vem numa campanha, jogo quarta, domingo, quinta, domingo, realmente é muito cansativo. A gente não tem uma reposição toda para algumas peças, então a gente sentiu, no dia de hoje a gente tem que ser consciente que nós sentimos fazer 3 alterações na equipe, a equipe sentiu bastante. Só para fechar, a reclamação no final é em relação à arbitragem mesmo? Não foi do agrado hoje, não foi bom? A arbitragem que eu falei para ele, pro André, picoteou muito o jogo, só isso, falei picoteou. Ele me deu o amarelo, depois me deu o vermelho, porque eu falei picoteou. Você ouviu o Dodo aqui que marca o seu primeiro gol, um gol importante, né, Dodo? Uma vitória importante para o Goianésia. Teve que acontecer no último jogo em casa, o melhor jogo do Goianésia, 2-0. Verdade, agradecer primeiramente a Deus, né? A minha família que está em casa, né? Porque são eles que nos apoiam, né? Nos momentos difíceis, então glorificar a Deus, agradecer a Deus, porque reconheço a mão dele no gol. E como você falou, a melhor partida nossa no todo, né? Controlamos o jogo, tivemos as melhores oportunidades e feliz com essa vitória, né? Com o desempenho da equipe, né? O nosso grupo ele fez uma grande partida, ele cresceu na hora certa, acredito. E agora é comemorar, descansar e temos um jogo duro, é uma final para nós na quarta-feira, se Deus quiser, com a classificação. Dá para poder manter o ritmo do jogo de hoje e almejar um resultado positivo na quarta? Sem dúvida, a gente, esse nível ele tem que ser mantido, né? Disso para cima. A gente tem capacidade, foi demonstrado isso nesse jogo de hoje. Não aconteceu por acaso, né? A gente sabe da dificuldade que vai ser na quarta, uma equipe grande, né? O Atlético Goianiense, a gente vai lá fazer o nosso jogo, né? Nos dedicar, dar a nossa vida, para que no final, se Deus quiser, a gente possa comemorar a nossa classificação. Para fechar rapidinho, Doda, você que foi contratado para ser um dos responsáveis dessa equipe, qual o sentimento após um gol desse importante para você? Como que você define esse momento do gol, uma vitória importante fechando com o seu gol? Alegria, gratidão, porque a gente sabe da responsabilidade nossa dentro do grupo, né? Mas a gente não baixou a guarda, continuamos trabalhando forte, apoiando aquele companheiro que estava entrando, no caso, né, da minha função, o Gabriel, que tem feito um grande campeonato. Então é a força do grupo, a gente fica feliz porque, né, a gente consegue ajudar a equipe, consegue fazer um gol e nada mais do que, né, ficar feliz, alegre, mas continuar porque, né, temos uma batalha na quarta, para, se Deus quiser, colocar esse time na próxima fase. Obrigado. Obrigado a vocês. Tá certo. Agora o técnico do Goianésia, o Luiz Carlos Vink, falou, agora a vez do Silvio Criciúma falar com a nossa reportagem. Você, Luiz Marcos. Exatamente, o Silvio Criciúma, uma vitória importante. Hoje dá para se dizer que foi uma mesclagem do melhor desempenho do Goianésia, aliado com o resultado? Uma vitória que eu esperava no início da competição, né? Uma vitória convincente, com controle de jogo, construindo um 2-0 no jogo, né? Construindo uma vantagem no primeiro tempo. Foi a primeira vez que a gente conseguiu construir vantagem de placar no primeiro tempo e fizemos o jogo de uma forma segura. O Anápolis não por acaso está na condição, né? Dentro dos classificados, tem um poder muito forte com a atuação do Gonçalo e do Ariel, e a gente conseguiu conter bem, né? Mostrando a força do grupo com alterações e um time que foi forte, uma vitória muito importante
que nos deixa numa condição melhor, né, de brigar pela classificação na última rodada. Um fato curioso, Silvio, que esse time praticamente jogou a primeira rodada, né? O Fuso, que jogou poucos minutos, o Everton, que era o lateral naquele jogo, o Vidal, que entrou naquele jogo da primeira rodada. Então, assim, modificações que parece bastante com um time que iniciou o campeonato e que consegue um resultado importante no último jogo em casa, na primeira fase. Como que avalia uma situação como essa? As mudanças, elas tiveram fundamentos, né? Uma delas foi dar uma oxigenada, uma respirada na equipe, né? Com novos ares, com novos objetivos, com sangue no olho, vamos dizer assim, não que os outros não tivessem, né? Mas quando você fica numa condição de repetição de equipe, às vezes acomoda um pouquinho, né? Então as trocas surtiram efeito, mas assim, as trocas elas aconteceram em outros jogos também, né? A gente jogou o campeonato com o grupo todo. Eu acho que deve ter 3 atletas aí que não iniciaram partida do nosso grupo, né? O restante rodou bem. Só que infelizmente pela falta de resultados, a gente até fez 3 vitórias. E mesmo nas 3 vitórias ainda não tivemos uma convicção de que a equipe que terminou o jogo seria titular na próxima, né? E a gente chegou para a penúltima rodada do campeonato sem lesão e sem suspensão, né? Fruto de uma pré-temporada muito bem realizada. Agora a gente perdeu atletas, né? Natural, por suspensão, né? Lesão ainda não, felizmente. E seguimos fortes aí para a última rodada. A gente vinha numa condição muito dolorida, né, de classificação. Nós fomos terceiro. Quando a gente jogou contra o Goiânia num sábado e abrindo a rodada, uma vitória nossa era de liderança, né? E de repente você cai para sexto, sétimo, oitavo, nono, né? Então, uma vitória muito importante, não tem muito tempo para respirar, mas vamos forte aí para a última rodada. Para fechar, Silvio, em relação ao desempenho da equipe que evoluiu nos últimos jogos, um fator importante, são 4 equipes brigando por 3 vagas. Iporá, Goianésia, Goiânia e também o próprio Anápolis. Um detalhe importante, pegando esses 4 times enfrentando o Atlético. O Goianésia terá briga contra o Atlético no próximo jogo. 3 deles, o Iporá perdeu, foi derrotado pelo Atlético, mas o Goiânia e o Anápolis conseguiu derrotar esse Atlético. O Goiânia no Olímpico e a equipe do Anápolis no Acioli venceu o Atlético. Isso serve como parâmetro que dá para o Goianésia conseguir um resultado na quarta? Dá, lógico que dá para, até tem um incremento a mais, né? A última rodada ela deixa um pouquinho mais parecido pela necessidade, né? Goiás, Vila e Atlético sempre vão ser favoritos jogando no Campeonato Goiano, né? Quando não se enfrentarem, logicamente. O Atlético briga, né, pela primeira colocação, vai ser um time muito forte. Mas os adversários também têm problemas, né? Até mesmo Iporá e Goiânia que se confrontam, né? Eu acho que tem muita coisa aberta ainda para a última, até a questão de rebaixamento, né? Envolvendo os times, a briga, né? O jogo Grêmio Anápolis e Grêmio Anápolis, né? O Grêmio Anápolis precisando de uma vitória para escapar, aliado a resultado, né? O Anápolis precisando de um resultado para confirmar a classificação e não depender de outros. É o Campeonato Goiano, gente. Eu falei isso antes de começar, né? Modéstia à parte, eu tenho experiência de Campeonato Goiano. Foram 5 como atleta e eu 6º como treinador. A pontuação de classificação na parte final, na última rodada, ela sempre direciona, né, aquela condição de você vencendo, tá fora do rebaixamento e daqui a pouco tá alcançando a pontuação de classificação. Mas o Goianésia vai forte, só lamento que essa vitória não tenha acontecido um pouquinho antes, porque senão a gente estaria brigando mais em cima. Obrigado e parabéns pela vitória. Valeu, abraço.